É o fim, Bia. Eu não aguento mais essa dor. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Antes de começarmos essa história que vai tocar seu coração, se você gosta de narrativas reais que transformam vidas, aperte o botão de inscrever-se agora. E nos comentários, deixe seu nome e de onde você está nos assistindo. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam no poder das segundas chances. Agora, prepare-se para conhecer uma história verdadeiramente especial. Milionário bebia sozinho todos os dias. Até que a bartender escreveu um recado no guardanapo que mudou tudo. O guardanapo que mudou tudo. As mãos de Catarina Lopes tremiam enquanto segurava aquele guardanapo amassado, manchado de uísque e lágrimas. Ela nunca imaginou que 7 palavras rabiscadas às pressas, "Você merece mais que essa solidão", pudessem desencadear uma transformação tão profunda. Agora, 6 meses depois, ela estava ali no terraço de um apartamento em Dubai, observando o pôr do sol ao lado do homem que, naquela noite chuvosa de março, parecia apenas mais um cliente solitário, afogando mágoas no bar onde ela trabalhava. Rodrigo Tavares não era apenas mais um cliente. Ele era fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com operações em 15 países. Mas naquele momento, parado na varanda com os olhos marejados, ele não parecia o magnata das capas de revistas. Parecia apenas um homem vulnerável, segurando a mão de uma mulher que, sem saber, havia salvado sua vida com um gesto simples de humanidade. "Como você sabia?", perguntou ele, sua voz rouca quebrando o silêncio. "Como você sabia que aquela seria minha última noite?" Catarina virou-se para ele, os olhos castanhos refletindo a luz dourada do entardecer. Ela não sabia. Naquela noite, ela apenas seguiu seu instinto, aquela voz interior que insistia que algo estava terrivelmente errado com o homem de terno Armani que ocupava o último banco do bar todas as noites, sempre pedindo a mesma coisa. Uísque escocês, sem gelo, sem companhia. Mas para entender como chegaram até ali, precisamos voltar no tempo. Voltar para aquela noite de março, quando a chuva caía forte sobre São Paulo e um homem decidiu que seria sua última bebida antes de desistir de tudo. O homem do banco 47. Rodrigo Henrique Tavares tinha 42 anos quando sua vida começou a desmoronar, pedaço por pedaço, como um castelo de cartas construído em solo instável. Do lado de fora, tudo parecia perfeito. Uma fortuna estimada em 380 milhões de reais. Uma empresa avaliada em bilhões. Apartamentos em Melbourne, Lisboa e Toronto. Mas por dentro, ele estava vazio como um poço seco no meio do deserto. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Rodrigo era filho de Marta e Osvaldo Tavares, donos de uma pequena loja de materiais de construção. Desde criança, demonstrava uma inteligência aguçada para números e uma ambição que parecia deslocada para um menino que cresceu ajudando o pai a carregar sacos de cimento aos sábados. Aos 17 anos, ganhou uma bolsa integral para estudar engenharia da computação em uma universidade particular em São Paulo. Aos 23, já havia criado seu primeiro aplicativo de gestão financeira. Aos 28, era milionário. Mas o sucesso tem um preço que raramente aparece nas manchetes. Rodrigo casou-se aos 30 anos com Júlia Fonseca, uma arquiteta que conheceu em um evento de tecnologia em Barcelona. Ela era tudo o que ele achava que precisava, elegante, inteligente, ambiciosa. Tiveram uma filha, Helena, que aos 8 anos de idade já estudava em um colégio internacional e mal via o pai. As viagens constantes, as reuniões intermináveis, a pressão de manter o império crescendo, tudo isso criou um abismo entre Rodrigo e sua família. O divórcio veio 3 anos antes daquela noite de março. Júlia levou Helena para morar em Vancouver, Canadá,
onde aceitou uma proposta de trabalho em um escritório de arquitetura renomado. As visitas de Rodrigo à filha foram se tornando cada vez mais espaçadas. O trabalho sempre arrumava uma desculpa, uma reunião urgente, uma crise com investidores, um lançamento que não podia ser adiado. Até que um dia, Helena parou de atender suas ligações. Foi quando Rodrigo começou a frequentar o Refúgio, um bar sofisticado no bairro dos Jardins, em São Paulo. O local era conhecido por sua decoração minimalista, iluminação suave e, principalmente, por respeitar a privacidade de seus clientes. Era o tipo de lugar onde executivos podiam beber em paz, sem serem incomodados por olhares curiosos ou pedidos de selfies. Todas as noites, às 21h em ponto, Rodrigo entrava no bar, sentava-se no banco número 47, o último da fileira, no canto mais escuro, e pedia seu uísque. O mesmo ritual, a mesma bebida, a mesma solidão. Os bartenders se revezavam, mas todos sabiam não conversar com o homem do banco 47, a menos que ele iniciasse a conversa. E Rodrigo nunca iniciava. Durante 8 meses, esse foi seu único momento de pausa. Nem pausa, na verdade. Era mais como um purgatório autoimposto, onde ele podia sentar e fingir que a dor no peito era apenas efeito do álcool, não da solidão que corrói a sua alma. A bartender que via além, Catarina Lopes, tinha 29 anos e uma história completamente diferente da de Rodrigo. Criada em Belo Horizonte por uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira, Catarina aprendeu desde cedo o valor da empatia. Sua mãe, Dalva, sempre dizia: Cata, a gente nunca sabe a batalha que as pessoas estão enfrentando, então seja gentil, sempre. Catarina estudou psicologia por 3 anos na Universidade Federal de Minas Gerais, mas precisou trancar o curso quando sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Os tratamentos eram caros e, mesmo com o SUS, havia despesas que o sistema público não cobria. Ela se mudou para São Paulo em busca de trabalho e foi assim que acabou no Refúgio, inicialmente como garçonete, depois como bartender. Ela tinha um dom especial. Conseguia ler as pessoas. Não de forma mística ou sobrenatural, mas através de observação cuidadosa. A forma como alguém segurava o copo, o ritmo da respiração, o tremor quase imperceptível nas mãos, o olhar perdido no vazio. Tudo isso contava uma história para Catarina. E ela se importava com essas histórias. Quando Rodrigo começou a frequentar o bar, Catarina estava de folga. Foi apenas 3 meses depois que ela teve seu primeiro contato com ele. Era uma terça-feira chuvosa. O movimento estava fraco e ela estava cobrindo o turno de um colega que havia faltado. Às 21h, um homem de terno cinza escuro entrou, gotas de chuva ainda escorrendo pelos ombros. Ele se dirigiu diretamente ao banco 47, sem olhar para os lados, como se fosse a 1000ª vez que fazia aquele caminho. Catarina observou enquanto ele se sentava, colocava a pasta executiva no banco ao lado e ajeitava a gravata com um movimento mecânico, automático. "Boa noite", disse ela, se aproximando com um sorriso profissional. "O que vai querer?" Rodrigo levantou os olhos pela primeira vez e Catarina sentiu um aperto no peito. Aqueles olhos verdes, que provavelmente já foram vibrantes, pareciam apagados, vazios. Havia uma tristeza tão profunda ali que ela quase deu um passo para trás. "Uísque escocês, dose dupla, sem gelo", respondeu ele, sua voz monocórdia. "Alguma marca específica?" "Tanto faz." Catarina preparou a bebida, escolhendo um Glenfiddich de 18 anos e colocou o copo à frente dele sobre um guardanapo branco. Rodrigo pegou o copo, tomou um gole generoso e voltou a olhar para o nada, como se ela não existisse mais. Ela percebeu algo naquela primeira noite. A forma como ele segurava o copo não era de alguém que aprecia a bebida, mas de alguém que busca a anestesia.
Seus dedos agarravam o cristal com força excessiva, os nós dos dedos esbranquiçados, e havia uma rigidez em seus ombros, como se carregasse um peso invisível que ameaçava esmagá-lo. Durante as semanas seguintes, Catarina começou a observá-lo com mais atenção. Rodrigo sempre chegava no mesmo horário, pedia a mesma bebida, ficava exatamente 1h40 e ia embora sem dizer uma palavra além do pedido inicial e um pode colocar na conta ao final. Ele nunca atendia o celular, embora ela visse a tela acender várias vezes, com notificações que ele ignorava. Nunca comia nada, apenas bebia, lenta e metodicamente, como quem cumpre uma sentença. Catarina tentou algumas vezes puxar conversa, perguntar se estava tudo bem, oferecer alguma entrada para acompanhar a bebida, mas Rodrigo respondia com monossílabos educados e voltava ao seu silêncio. Ela poderia ter desistido, tratá-lo como apenas mais um cliente que preferia ficar sozinho, mas havia algo naquele homem que a incomodava profundamente. Não era só tristeza, era desistência. Foi em uma noite de fevereiro que Catarina notou a mudança. Rodrigo pediu uma dose tripla em vez de dupla. Seus olhos estavam ainda mais fundos, as olheiras roxas contrastando com a palidez da pele. Ele tremia e não era de frio. A noite estava abafada, típica do verão paulistano. "Tem certeza de que está tudo bem?" arriscou Catarina, colocando a bebida à sua frente. Rodrigo a olhou por um longo momento e, pela primeira vez, ela viu algo além da tristeza. Viu desespero. "Não", disse ele simplesmente. "Mas não há nada que você possa fazer." E então fez algo inesperado. Deu um sorriso triste, quase um pedido de desculpas, e voltou à sua bebida. Aquele não ecoou na mente de Catarina pelo resto da noite. Era um não definitivo, sem esperança, sem margem para mudança. Era o não de alguém que já havia desistido. A noite que tudo mudou. Março chegou trazendo chuvas intensas para São Paulo. A cidade, já caótica em dias normais, tornava-se um labirinto de ruas alagadas e trânsito paralisado. Na noite de 23 de março, uma sexta-feira, a tempestade foi particularmente violenta. Raios rasgavam o céu e o vento fazia as árvores se curvarem como bailarinas cansadas. O refúgio estava vazio. A maioria das pessoas havia optado por ficar em casa, evitando os perigos das ruas inundadas. Apenas 3 clientes ocupavam o bar. Um casal de idosos que comemorava 50 anos de casamento em uma mesa ao fundo, e Rodrigo, no banco 47. Catarina estava sozinha naquela noite. O outro bartender havia ligado avisando que não conseguiria chegar por causa de um alagamento na Marginal Pinheiros. O gerente também havia ido embora mais cedo, deixando a responsável por fechar o estabelecimento. Quando Rodrigo entrou às 21h, ele estava encharcado. O terno, normalmente impecável, estava amassado e molhado. Ele não trazia a pasta executiva, não usava gravata. E seus olhos tinham uma determinação sombria que fez o coração de Catarina disparar. Ele se sentou no banco de sempre, mas desta vez não pediu sua bebida automaticamente. Ficou ali, pingando água no chão, as mãos tremendo violentamente sobre o balcão. "Uísque?" perguntou Catarina, sua voz mais suave que o normal. "A garrafa inteira", respondeu Rodrigo, e havia algo final em seu tom. Catarina pegou uma garrafa de Macallan de 18 anos e colocou à frente dele, junto com um copo. Rodrigo encheu o copo até a borda e bebeu metade de uma vez, fazendo uma careta com o ardor. Então encheu novamente. "Hoje é meu aniversário", disse ele de repente, sua voz arrastada. 43 anos. Sabe quantas pessoas me ligaram? 3. Minha secretária, porque é paga para lembrar. Meu sócio, porque precisava discutir um contrato. E um número desconhecido que era propaganda de cartão de crédito.
Ele riu, mas era um som sem alegria. Minha filha não ligou. Ela me bloqueou faz 2 meses. Disse que estava cansada de ter um pai que só existe em transferências bancárias. Catarina parou de limpar os copos e se aproximou, apoiando os cotovelos no balcão, colocando-se na altura dele. Quantos anos ela tem? 11. 11 anos e ela já me vê como um estranho que paga as contas. Rodrigo encheu o copo novamente, sua terceira dose em menos de 10 minutos. Você sabe o que é olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que você se tornou? Catarina sabia. Ela havia passado por isso quando precisou abandonar a faculdade, quando viu os sonhos se dissolverem diante da realidade brutal das contas médicas e da luta diária pela sobrevivência. Mas ela havia encontrado um caminho de volta. Rodrigo parecia estar caminhando na direção oposta. Eu construí um império, continuou ele, as palavras começando a embaralhar levemente. Tenho dinheiro suficiente para 3 vidas, mas não tenho uma vida sequer que valha a pena viver. Irônico, não é? O casal de idosos levantou-se para ir embora, acenando para Catarina. Ela acenou de volta, mas não desviou os olhos de Rodrigo. Agora estavam completamente sozinhos no bar. Apenas eles dois e o som da chuva batendo violentamente nas janelas. Sabe qual foi o pior momento da minha vida? Rodrigo olhou diretamente para ela, seus olhos verdes nadando em lágrimas não derramadas. Foi quando percebi que não faria diferença se eu desaparecesse. A empresa continuaria funcionando. Tenho sócios competentes, uma equipe de gestão brilhante. Minha filha tem a mãe dela e provavelmente está melhor sem mim. Eu sou dispensável. Isso não é verdade, disse Catarina, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Você não me conhece. Não sabe as coisas que eu fiz, as pessoas que machuquei para chegar onde cheguei. Não sabe quantas vezes escolhi uma reunião em vez de uma apresentação da escola da minha filha. Quantos aniversários eu perdi, quantos feriados passei trancado no escritório. Ele tomou mais um gole. Meu pai morreu há 2 anos. Infarto. Sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Você virou tudo que eu não queria que você fosse. E ele tinha razão. A voz de Rodrigo quebrou nessa última frase, e uma lágrima finalmente escorreu por seu rosto. Ele a limpou rapidamente, com raiva, como se aquela vulnerabilidade fosse uma fraqueza inaceitável. Catarina sentiu um nó na garganta. Ela precisava fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, mas o quê? Que palavras teriam peso suficiente para alcançar um homem que claramente estava à beira do abismo? Rodrigo encheu o copo mais uma vez, mas sua mão tremeu tanto que metade do líquido âmbar derramou no balcão. Ele largou a garrafa com força, fazendo um barulho seco, e enterrou o rosto nas mãos. Eu não aguento mais, sussurrou ele, sua voz abafada pelas palmas das mãos. Estou tão cansado de fingir que está tudo bem. Tão cansado de acordar todo dia e não ter um motivo sequer para sair da cama. Tão cansado de estar sozinho em uma sala cheia de gente. Foi nesse momento que Catarina entendeu. Aquilo não era apenas um homem triste bebendo para esquecer os problemas. Era um homem fazendo suas pazes finais, se preparando para desistir de tudo. E, de repente, ela soube que se ela não fizesse algo naquele exato momento, aquela poderia ser a última vez que o veria. Sem pensar muito, ela pegou um guardanapo de papel e uma caneta. Sua mão se moveu quase que independente de sua vontade, escrevendo palavras que vinham direto do coração, sem filtro, sem cálculo. Ela dobrou o guardanapo e colocou ao lado do copo de Rodrigo. Ele olhou para o guardanapo com olhos vidrados, sem entender. Catarina fez um gesto com a cabeça, incentivando-o a abrir. Com dedos trêmulos, ele desdobrou o papel e leu as 7 palavras escritas ali. Você merece mais que essa solidão. Rodrigo ficou imóvel, olhando fixamente para aquelas palavras.
Um minuto passou. 2. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do bar o tempo parecia ter parado. Então, para total surpresa de Catarina, ele começou a chorar. Não apenas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Anos de dor e frustração finalmente encontrando uma saída. Catarina contornou o balcão e, quebrando todas as regras de protocolo profissional, envolveu Rodrigo em um abraço. Ele se agarrou a ela como um náufrago a uma boia, chorando em seu ombro enquanto ela apenas o segurava, deixando que ele liberasse tudo que havia mantido represado por tanto tempo. Eu não sei como voltar, disse ele entre soluços. Eu não sei como consertar o que quebrei. Você não precisa saber agora, respondeu Catarina, sua própria voz embargada. Você só precisa decidir que quer tentar. O caminho a gente descobre andando. Eles ficaram assim por longos minutos, dois estranhos conectados por um momento de humanidade pura. Quando Rodrigo finalmente se afastou, seus olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Uma pequena centelha, frágil como a chama de uma vela em uma noite de vento, mas ali resistindo. Por que você se importa? Perguntou ele, a voz rouca. Você nem me conhece. Catarina sorriu tristemente. Porque alguém se importou comigo quando eu também estava no fundo do poço. E porque toda a vida importa, Rodrigo, inclusive a sua. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele, embora já o soubesse há meses. Havia visto no cartão de crédito. Ouvir seu nome pronunciado com tanta gentileza fez algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Rodrigo olhou novamente para o guardanapo, agora manchado de suas lágrimas misturadas ao uísque derramado. Aquelas 7 palavras simples haviam atravessado todas as suas defesas, alcançado um lugar dentro dele que pensava estar morto. Eu deveria ir, disse ele, mas não se moveu. Para onde? Perguntou Catarina gentilmente. Para casa ou o que sobrou dela? Quando foi a última vez que você conversou com alguém? De verdade, não apenas sobre negócios? Rodrigo pensou por um longo momento. Não me lembro. Então fica mais um pouco. Não precisa beber mais nada. Só fica. Me faz companhia enquanto eu fecho o caixa. E conversamos, sem compromisso, sem agenda, sem máscaras. E assim ele ficou. Enquanto Catarina limpava o bar, organizava as garrafas e fechava o caixa, eles conversaram. Rodrigo contou sobre sua infância em Ribeirão Preto, sobre como ajudava o pai na loja de materiais e sonhava em criar algo grande. Falou sobre a pressão que colocou sobre si mesmo para ter sucesso, para provar que era mais que o filho do dono da loja. Contou sobre Júlia e como o casamento foi desmoronando lentamente, cada discussão sobre ele trabalhar demais, sendo um tijolo a mais no muro que construíram entre si. E falou sobre Helena, sobre como a culpa de ser um pai ausente o consumia todos os dias. Catarina, por sua vez, contou sobre sua mãe, sobre como trancar a faculdade foi a decisão mais difícil que já tomou, mas também a mais necessária. Falou sobre os dias difíceis, trabalhando em 3 empregos para pagar os tratamentos, sobre as noites em que chorava no chuveiro para sua mãe não ouvir. E contou sobre o dia em que sua mãe entrou em remissão, 2 anos atrás, e como aquilo lhe ensinou que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Sua mãe deve ser muito orgulhosa de você, disse Rodrigo. Ela é. E eu tenho certeza que seu pai também seria, se você desse a si mesmo a chance de se tornar o homem que ele queria que você fosse. Ainda não é tarde demais, Rodrigo. Eram 4 da manhã quando finalmente fecharam o bar. A chuva havia diminuído para uma garoa fina.
Rodrigo e Catarina estavam parados na porta, nenhum dos dois querendo que aquela noite terminasse, porque ambos sabiam que ela havia sido um divisor de águas. "Obrigado", disse Rodrigo, e havia tanto peso nessa palavra. Gratidão por ela ter visto além da fachada, por ter se importado, por ter sido a âncora que o impediu de se deixar levar pela correnteza da própria destruição. "Volta aqui amanhã", pediu Catarina. "Não para beber, só para conversar. Eu trabalho a partir das 7 da noite. Rodrigo assentiu, ainda segurando o guardanapo amassado em sua mão. "Eu volto. Prometo." E ele cumpriu a promessa. O recomeço. Rodrigo voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Toda noite, às 7 horas, ele estava lá, sentado no banco 47, mas desta vez pedindo um café ou um suco de laranja, não uísque. E toda noite, ele e Catarina conversavam. Foram conversas que começaram com pequenos detalhes. O filme que ele assistiu, o livro que ela estava lendo, e foram se aprofundando gradualmente. Rodrigo falou sobre sua terapia, que havia começado no dia seguinte àquela noite de março. Falou sobre como era difícil enfrentar seus demônios, admitir seus erros, olhar para suas falhas sem a anestesia do álcool. Catarina se tornou mais que uma bartender que tinha visto além de sua máscara. Ela se tornou uma amiga, uma confidente, alguém em quem ele podia confiar para não julgá-lo, mas também para não aceitar suas desculpas quando ele tentava voltar aos velhos padrões. "Você ligou para sua filha hoje?" ela perguntou uma noite, 3 semanas depois daquela virada. "Ainda não. Estou com medo." "Do quê?" "De que seja tarde demais, de que ela me odeie." Catarina parou de secar o copo que tinha nas mãos e olhou diretamente para ele. "Rodrigo, arrependimento é uma escolha que fazemos quando não temos coragem de tentar mudar. Você está escolhendo ter medo ou está escolhendo ser corajoso?" Naquela noite, Rodrigo ligou para Helena. O telefone tocou 5 vezes antes que uma voz hesitante atendesse. "Alô? Helena, é o papai." Silêncio do outro lado. Um silêncio tão longo que Rodrigo pensou que ela fosse desligar. Mas então ela disse: "Eu sei." A voz dela era fria, distante. Cada palavra era uma faca no coração dele, mas ele sabia que merecia aquilo e muito mais. "Eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Mas eu só precisava que você soubesse que eu sinto muito. Por tudo. Por todas as vezes que escolhi trabalho em vez de você. Por todos os momentos que perdi. Por ter sido um pai apenas no nome." "Por que você está ligando agora?" A voz de Helena tremeu. "Por que agora, depois de meses?" "Porque quase foi tarde demais. Eu quase desisti de tudo. E então alguém me lembrou que eu merecia mais. E percebi que você também merece mais. Merece um pai de verdade. E eu quero ser esse pai, Helena. Eu sei que vai levar tempo. Sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu estou pedindo uma chance. Só uma chance de mostrar que posso mudar." Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Rodrigo achou que a ligação tivesse caído. Mas então ouviu um soluço abafado do outro lado. "Eu não te odeio, pai", disse ela chorando. "Eu só senti a sua falta. Eu só queria que você estivesse lá, sabe? Na minha apresentação de dança, no meu aniversário, quando tirei nota 10 na prova de matemática. Eu só queria um pai que me visse." Rodrigo estava chorando também agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Eu sei, amor. Eu sei. E eu vou estar lá de agora em diante, eu prometo." "As pessoas sempre prometem coisas", disse Helena, e havia tanta mágoa em sua voz jovem. "Como eu sei que dessa vez é diferente?" "Você não sabe. Eu vou ter que provar. Mas eu estou disposto a fazer isso, pelo tempo que for necessário. Você vai para casa nas férias de julho, certo?" "Vou. Então eu vou estar lá.
Não vou marcar nenhuma reunião, nenhuma viagem. Vão ser 2 semanas só suas e vamos fazer tudo o que você quiser. Podemos ir para a praia, para um parque de diversões ou simplesmente ficar em casa assistindo filmes ruins e comendo pipoca. Você escolhe. Pela primeira vez, ele ouviu algo que parecia esperança na voz dela. Você está falando sério? Completamente. Ok, disse Helena, ainda hesitante. Eu acho que posso dar uma chance. Obrigado, filha. Obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Quando desligou, Rodrigo percebeu que estava no bar ainda, que havia feito aquela ligação ali, com Catarina silenciosamente lhe dando apoio do outro lado do balcão. Ela estava sorrindo, lágrimas também brilhando em seus olhos. Você conseguiu, disse ela simplesmente. Não, corrigiu Rodrigo, nós conseguimos. Nada disso teria acontecido se não fosse por você. Transformações. Os meses seguintes foram de transformação profunda para Rodrigo. Ele começou a delegar mais responsabilidades na empresa, contratou um CEO operacional para lidar com o dia a dia e reduziu sua carga de trabalho para 40 horas semanais. Algo impensável para ele 1 ano antes. Estabeleceu limites claros entre vida profissional e pessoal. Parou de checar e-mails depois das 7 da noite e nos fins de semana. Sua terapeuta, doutora Fernanda Ribeiro, uma psicóloga especializada em burnout e depressão em executivos, o ajudou a entender os padrões autodestrutivos que havia desenvolvido. Rodrigo descobriu que sua necessidade obsessiva de provar seu valor através do sucesso financeiro vinha de uma insegurança profunda plantada na infância, quando seus colegas de escola zombavam dele por ser o menino da loja de material de construção. Cada conquista profissional era uma tentativa de silenciar aquelas vozes do passado, mas elas nunca se calavam porque ele estava buscando validação externa para algo que só poderia vir de dentro. Você construiu uma armadura tão forte que esqueceu que ainda era humano por baixo dela, disse a doutora Fernanda em uma sessão. Agora você está aprendendo a tirar essa armadura, e isso dói, mas é a única forma de viver de verdade. Em julho, Helena veio para São Paulo. Rodrigo alugou uma casa na praia de Ubatuba, litoral norte, e passou 15 dias fazendo tudo o que havia prometido. Eles caminharam pela areia, construíram castelos, conversaram sobre tudo e sobre nada. Helena falou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre como estava aprendendo francês e achava difícil. Rodrigo ensinou a ela a jogar xadrez, algo que seu próprio pai havia lhe ensinado e que ele nunca havia tido tempo de passar adiante. Uma noite, enquanto assavam marshmallows em uma fogueira na praia, Helena perguntou: "Pai, o que mudou? De verdade?" Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. "Eu quase me perdi, Helena. Cheguei tão perto de desistir que conseguia sentir o gosto da desistência. Mas alguém me mostrou que eu estava olhando para a vida de forma errada. Eu pensava que meu valor estava no que eu construía, no dinheiro que ganhava, no sucesso que alcançava. Mas nada disso importa se eu não tenho com quem compartilhar, se eu não tenho você. Quem foi essa pessoa?" Rodrigo sorriu. "Uma bartender sábia que escreveu 7 palavras em um guardanapo e salvou minha vida. Posso conhecê-la? Eu adoraria isso." Foi assim que, na última noite de Helena em São Paulo, antes de voltar para Vancouver, Rodrigo a levou ao refúgio. Catarina estava trabalhando como sempre, e seu rosto se iluminou quando os viu entrando juntos. "Então você é a Helena", disse Catarina, sorrindo calorosamente. "Seu pai fala muito de você." Helena olhou para Rodrigo, surpresa e feliz. Depois voltou-se para Catarina. "E você é a Catarina, a do guardanapo." "A do guardanapo", confirmou Catarina rindo. "Embora eu prefira ser lembrada por fazer bons drinks." "Sem álcool para ela", disse Rodrigo rapidamente, e todos riram.
Eles passaram a noite conversando, os três, e Rodrigo observava a interação entre a mulher que havia salvado sua vida e a filha que dava propósito a ela. Havia algo belo naquele momento, uma completude que ele nunca havia sentido antes. Quando Helena foi ao banheiro, Catarina se virou para Rodrigo. Ela é maravilhosa. É sim, e eu estou finalmente sendo o pai que ela merece. Estou orgulhosa de você, Rodrigo. Aquelas palavras simples significaram mais para ele do que qualquer prêmio empresarial que já havia recebido. Novos horizontes. O relacionamento entre Rodrigo e Catarina começou a mudar sutilmente nos meses seguintes. O que começou como gratidão e amizade foi lentamente se transformando em algo mais profundo. Eles começaram a se encontrar fora do bar. Almoços nos fins de semana, caminhadas no Parque Ibirapuera, idas ao cinema. Rodrigo descobriu que Catarina amava cinema italiano e música clássica. Catarina descobriu que Rodrigo, por baixo da casca do executivo, era um homem sensível que escrevia poesia, muito ruim, mas sincera, e tinha um senso de humor seco que a fazia rir. Você nunca terminou sua faculdade de psicologia, comentou Rodrigo um dia, enquanto almoçavam em um restaurante perto da Avenida Paulista. Não, a vida tinha outros planos. E se você voltasse? Sua mãe está bem agora, você poderia retomar. Catarina havia pensado nisso muitas vezes, mas sempre parecia um sonho distante, algo para um dia que nunca chegava. É complicado, preciso trabalhar, pagar minhas contas. E se você tivesse uma bolsa, uma que cobrisse todos os custos? Ela o olhou com desconfiança. Rodrigo, minha empresa tem um programa de bolsas para funcionários e seus familiares. Eu poderia... Não, cortou Catarina firmemente. Eu não quero ser seu projeto de caridade. Não é caridade, Catarina. É investimento. Você investiu em mim quando ninguém mais acreditava. Deixe-me retribuir. Eu não fiz aquilo esperando retribuição. Eu sei. Por isso mesmo eu quero ajudar, porque você faria isso de qualquer forma, para qualquer pessoa. Você tem um dom, Catarina. Vê as pessoas de verdade. Imagina o que você poderia fazer como psicóloga. Catarina ficou em silêncio, considerando. Parte dela queria recusar por orgulho, mas outra parte, a parte prática que sempre prevaleceu em sua vida, sabia que aquela era uma oportunidade real de realizar um sonho que havia deixado para trás. Deixa eu pensar, disse ela finalmente. 2 meses depois, Catarina estava matriculada de volta na faculdade, desta vez em uma universidade em São Paulo. Ela continuou trabalhando no bar, mas em meio período, e dedicava as manhãs aos estudos. Rodrigo a ajudou, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, incentivando-a nos dias difíceis, ajudando-a a estudar para provas, mesmo não entendendo nada de psicologia do desenvolvimento, comemorando cada vitória pequena. Foi durante esse período que algo mudou definitivamente entre eles. Uma noite, depois de Catarina ter passado em um exame particularmente difícil, Rodrigo a levou para jantar em um restaurante elegante, com vista para a cidade. As luzes de São Paulo se espalhavam abaixo deles como um tapete de estrelas terrestres. Eu preciso te dizer uma coisa, começou Rodrigo, nervoso, de uma forma que Catarina nunca havia visto. Você está me assustando, brincou ela, mas seu coração acelerou. Eu sei que tudo começou de forma inusitada. Você era a bartender, eu era o cliente destruído que você salvou. Mas em algum momento ao longo desses meses, você deixou de ser apenas a pessoa que escreveu aquelas palavras no guardanapo. Você se tornou a pessoa que eu quero contar sobre o meu dia, a pessoa cuja opinião importa, a pessoa que faz qualquer lugar parecer certo só por estar nele. Catarina sentiu lágrimas começando a se formar. Rodrigo, eu me apaixonei por você, Catarina.
não de forma súbita ou dramática, mas gradual, como uma onda que avança devagar, mas inexoravelmente. E eu entenderia se você não sentisse o mesmo, se eu fosse apenas um projeto para você, alguém que você ajudou por bondade. Pare! Interrompeu Catarina, estendendo a mão sobre a mesa e segurando a dele. Você não é um projeto. Nunca foi. Você é a pessoa que me fez acreditar que bondade importa, que pequenos gestos podem ter grandes impactos. Você mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua. Então sim, Rodrigo, eu também me apaixonei por você. Por esse homem vulnerável e forte ao mesmo tempo. Por esse pai dedicado que luta todo dia para ser melhor. Por esse ser humano imperfeito que não tem medo de admitir suas falhas. Rodrigo levantou-se, contornou a mesa e a beijou. Foi um beijo suave, carregado de gratidão, amor e promessa. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Meses depois, em Dubai. E isso nos traz de volta ao começo da história. Ao terraço em Dubai, 6 meses após aquele jantar, onde Rodrigo e Catarina estavam observando o pôr do sol. Rodrigo havia sido convidado para falar em uma conferência de tecnologia em Dubai sobre liderança consciente e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Tópicos que, 1 ano antes, ele não teria autoridade moral para abordar. Catarina o acompanhou, tirando 1 semana de folga da faculdade. Como você sabia que aquela seria minha última noite? Rodrigo havia perguntado, e Catarina respondeu com sinceridade. Eu não sabia, mas senti que se eu não fizesse alguma coisa, eu nunca me perdoaria. Às vezes a gente age por intuição, não por certeza. Aquele guardanapo, disse Rodrigo, tirando algo do bolso. Era o mesmo guardanapo, agora protegido por plástico, manchado e amassado, mas com as 7 palavras ainda legíveis. Eu carrego ele comigo todo dia, como um lembrete. Lembrete de quê? De que sempre há esperança, de que nunca é tarde demais para recomeçar, de que uma única pessoa pode fazer toda a diferença. Ele se virou para ela, pegando suas mãos. Você salvou minha vida, Catarina, literalmente. E agora você está salvando ela de novo, todos os dias ao me mostrar o que é viver de verdade. Catarina sorriu através das lágrimas. Você salvou a minha também, você sabe. Me deu de volta meus sonhos. Me mostrou que ajudar os outros não significa me esquecer de mim mesma. Eles ficaram ali, abraçados, observando as luzes da cidade começarem a se acender conforme a noite caía sobre Dubai. 2 estranhos que se encontraram no fundo do poço e decidiram juntos começar a subir. O presente. 1 ano e meio após aquela noite de março, Rodrigo inaugurou um projeto que se tornou seu maior orgulho. Não uma startup de tecnologia ou uma empresa bilionária, mas algo muito mais significativo. Com a consultoria de Catarina, que agora estava prestes a se formar em psicologia, e apoio da doutora Fernanda Ribeiro, ele criou o Instituto Refúgio, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar executivos e empresários lidando com burnout, depressão e pensamentos suicidas. O Instituto oferecia terapia gratuita, grupos de apoio e, mais importante, um espaço seguro, onde pessoas bem-sucedidas profissionalmente, mas destruídas emocionalmente, podiam tirar suas máscaras e pedir ajuda. Rodrigo compartilhava sua própria história em palestras, sem vergonha ou constrangimento, porque havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza, era coragem. Helena, agora com 13 anos, visitava São Paulo regularmente. O relacionamento pai-filha, que quase se perdeu completamente, estava mais forte do que nunca. Ela havia até mesmo começado a considerar estudar no Brasil quando chegasse a hora da faculdade, para ficar mais perto do pai. Júlia, a ex-esposa de Rodrigo, ficou surpresa e feliz com as mudanças nele.
Embora o relacionamento romântico entre eles nunca seria restabelecido, eles desenvolveram uma amizade genuína e uma parceria parental saudável. Eu sabia que esse homem estava lá dentro. Ela disse a ele uma vez. Só estava soterrado sob pilhas de contratos e expectativas impossíveis. Catarina se formou com honras e começou a trabalhar no Instituto Refúgio como psicóloga. Sua especialidade: primeiros atendimentos de crise. Ela tinha um dom natural para alcançar pessoas no fundo do poço. Afinal, ela havia tido o melhor treinamento possível. Sua mãe, Dalva, agora completamente recuperada, se mudou para São Paulo para ficar mais perto da filha. Ela adorava Rodrigo e ele a via como a mãe afetuosa que a sua própria mãe, falecida quando ele tinha 15 anos, nunca pôde ser. Aos domingos, os quatro, Rodrigo, Catarina, Dalva e Helena, quando estava na cidade, se reuniam para almoços longos e barulhentos, cheios de risadas e histórias. O refúgio, o bar onde tudo começou, tornou-se um lugar especial para o casal. Eles ainda iam lá uma vez por mês. Sentavam-se no banco 47 e lembravam de como tudo começou. O dono do bar, senhor. Marcelo havia emoldurado uma réplica do guardanapo e pendurado na parede, com uma placa. Às vezes, as palavras certas no momento certo podem mudar uma vida. Epílogo. 2 anos após aquela noite de março, em uma cerimônia simples em uma praia em Trancoso, Bahia, Rodrigo e Catarina se casaram. Helena foi a dama de honra. Júlia estava lá, feliz por seu ex-marido ter encontrado alguém que o completava de verdade. Dalva chorou durante toda a cerimônia. Os funcionários do Instituto Refúgio estavam presentes, assim como os colegas de faculdade de Catarina e alguns executivos cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Rodrigo. Na festa, durante seu discurso, Rodrigo segurou a mão de Catarina e disse: "As pessoas sempre falam sobre amor à primeira vista, sobre aquele momento mágico onde você vê alguém e simplesmente sabe. Mas ninguém fala sobre amor à primeira palavra. Sobre como 7 palavras escritas em um guardanapo podem salvar uma vida e mudar 2 para sempre. Catarina não apenas me deu um motivo para viver, ela me ensinou como viver. E por isso, e por 1000 outros motivos, eu sou eternamente grato." Catarina, com lágrimas correndo pelo rosto, respondeu: "Você diz que eu salvei você, mas a verdade é que salvamos um ao outro. Você me ensinou que ter compaixão pelos outros não significa esquecer de ter compaixão por mim mesma. Que ajudar alguém não é se sacrificar, mas crescer junto. Nós 2 estávamos perdidos de formas diferentes e encontramos o caminho de casa um no outro. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, com o som das ondas quebrando na praia ao fundo, Rodrigo sussurrou no ouvido de Catarina: "Você acha que ele ainda está lá?" "Quem?" "O homem quebrado que se sentava no banco 47 todas as noites." Catarina se afastou levemente para olhar em seus olhos, aqueles olhos verdes que agora brilhavam com vida. "Não, ele se foi, mas as lições que ele aprendeu, essas ficam para sempre." E enquanto eles dançavam, não muito longe dali, em São Paulo, no refúgio, um homem de meia idade entrou cambaleando, os olhos vazios, procurando um lugar para se esconder de sua própria dor. Ele se sentou no banco 47. O bartender da noite, um jovem chamado Lucas, que havia sido treinado pessoalmente por Catarina antes dela sair, observou o homem com atenção. Viu os sinais que Catarina lhe ensinou a procurar. Os ombros curvados, as mãos tremendo, o olhar de quem já desistiu. E Lucas lembrou do que Catarina sempre dizia: às vezes, tudo que alguém precisa é saber que não está sozinho. Ele preparou a bebida que o homem pediu, colocou no balcão e, junto com ela, um guardanapo.
Não um guardanapo comum, mas um dos especiais que o bar agora mantinha, com uma mensagem impressa. Você merece mais que essa solidão. Você não está sozinho. Instituto Refúgio. www.institutorefugio.org.br ou ligue 0800 Refúgio. O homem olhou para o guardanapo franzindo a testa. Leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Lucas observou atentamente, reconhecendo aquela expressão, a mesma que Catarina havia descrito tantas vezes. Confusão, seguida de uma fagulha microscópica de esperança. "O que é isso?" perguntou o homem, sua voz áspera. "É um lembrete", respondeu Lucas calmamente, "de que você não precisa enfrentar isso sozinho, seja lá o que for." O homem ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando as palavras impressas no guardanapo. Então, para surpresa de Lucas, ele pegou o celular e digitou o endereço do site. A luz da tela iluminou seu rosto cansado enquanto ele lia sobre o Instituto Refúgio, sobre as histórias de pessoas que haviam encontrado seu caminho de volta da escuridão. "Isso funciona mesmo?" perguntou ele. E havia tanto desejo naquela pergunta, tanto medo de se permitir acreditar. "Funcionou para muitas pessoas", disse Lucas. "E pode funcionar para você também, se você deixar." O homem assentiu lentamente, dobrou o guardanapo com cuidado e o colocou no bolso. Terminou sua bebida, pagou a conta e antes de sair disse, "Obrigado." Era apenas uma palavra, mas Lucas sabia o peso que ela carregava. Ele havia visto aquela mesma transformação começar no Banco 47 inúmeras vezes desde que o Instituto Refúgio começou sua parceria com o bar. Nem todos retornavam, nem todos buscavam ajuda, mas alguns sim. E cada vida salva era uma prova de que aquelas 7 palavras escritas em um guardanapo, há anos atrás, continuavam ecoando, criando ondas de compaixão que se expandiam cada vez mais. Legado 5 anos após aquela noite de março, o Instituto Refúgio havia ajudado mais de 3.000 pessoas em crise. Tinha sedes em 8 cidades brasileiras e parcerias com organizações internacionais em 12 países. Rodrigo havia se tornado uma voz reconhecida globalmente sobre saúde mental em ambientes corporativos, não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha a coragem de compartilhar suas perguntas, suas falhas, sua jornada. Helena, agora com 16 anos, estava estudando em São Paulo, vivendo com o pai e Catarina durante o ano letivo e visitando a mãe em Vancouver nas férias. Ela havia se tornado voluntária no Instituto Refúgio, ajudando na organização de eventos e, surpreendentemente, criando uma divisão especialmente voltada para filhos de pais workaholics, crianças e adolescentes que, como ela, haviam crescido sentindo-se invisíveis, apesar de terem todas as necessidades materiais atendidas. "Eu sei como é amar alguém que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente", ela disse em uma palestra que deu na escola, um discurso que Rodrigo assistiu com lágrimas de orgulho nos olhos. "E sei como é testemunhar alguém encontrar seu caminho de volta. Meu pai não é perfeito. Ainda trabalha demais às vezes, ainda esquece coisas. Mas a diferença é que agora ele está presente. Ele vê a mim, e isso muda tudo." Catarina completou seu doutorado em psicologia clínica, especializando-se em intervenções de crise e prevenção de suicídio. Seu trabalho no Instituto Refúgio era complementado por sua pesquisa acadêmica, e ela havia publicado diversos artigos sobre a importância da conexão humana genuína em momentos de crise profunda. Ela sempre acreditava aquela noite de março como o momento que definiu sua vocação. "Eu sempre soube que queria ajudar as pessoas", ela dizia em suas aulas. Mas foi apenas quando vi o impacto real de um gesto simples de humanidade que entendi o poder que todos nós temos. Não precisamos ser terapeutas ou médicos para salvar vidas. Às vezes, precisamos apenas ver a pessoa à nossa frente, realmente ver e deixá-la saber que ela importa.
O guardanapo original, aquele que Rodrigo carregava no bolso por tanto tempo, agora estava emoldurado no hall de entrada do Instituto Refúgio, junto com uma placa que dizia: "Onde tudo começou". Um lembrete de que esperança pode ser encontrada nos lugares e momentos mais inesperados. Esta história nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, que uma palavra gentil pode salvar uma vida e que todos merecemos uma segunda chance. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de apertar o like, de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa e nos comentários deixe a palavra esperança, porque é exatamente isso que todos nós precisamos carregar em nossos corações. Você nunca sabe quando será o responsável por levar luz à escuridão de alguém. Seja o guardanapo na vida de alguém hoje.